Bom dia. Aqui nós estamos nessa manhã para ouvir o que Deus tem a dizer para mim e para você. Pai, aqui estamos. Precisamos ouvir a voz do Senhor, receber o direcionamento do Senhor. Fale conosco, revela-nos, Pai, o teu querer, a tua palavra, a tua vontade, para que tenhamos a vitória necessária para vencer mais esse dia na tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Atos, no capítulo 2, e o versículo que nós vamos ler hoje é o 44. Mas antes, vamos entender o contexto para que a gente possa entender, o versículo 44. Quando inicia a leitura, lá no capítulo 2, Jesus ele chega para os seus apóstolos, para os seus discípulos, ele vem ensinar, os seus discípulos, ele fala em específico com Teófilos, ele dá alguns ensinamentos para ele, e aí mais à frente a gente vê Jesus falando para eles que não era para eles saírem de Pentecoste, até que eles fossem cheios do Espírito Santo. E eles obedeceram o que Deus, o que Jesus havia dito. E ali eles ficaram, e ali eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir do momento em que eles foram cheios, do Espírito Santo, iniciou-se, a obra de Deus, vamos dizer assim, através dos apóstolos, através dos discípulos que Cristo havia escolhido, ensinado e dito, que eles iriam, permanecer aqui e que eles dariam continuidade na obra de Deus. E a gente vê Pedro, dizendo, para as pessoas, que é para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se batizarem, e através do arrependimento, da salvação, através do arrependimento, do batismo, viria a salvação e, posteriormente, o batismo com fogo, que é o batismo do Espírito Santo. E aí aqui, no verso 44 do capítulo 2 de Atos, diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Entenda, eram todos. Isso aqui era na igreja primitiva. Todos estavam juntos. Vamos ler aqui o 43. Ele diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, entenda, na igreja primitiva não havia divisão. Nesta, em específico, que nós sabemos, de alguns casos seculares, mas aqui nós estamos dizendo no início, no primórdio, não quando houve, algumas separações e divergência, não, nós estamos dizendo primícia. Primícia é o primeiro, quando se inicia. Aqui nós estamos dizendo, nós estamos aqui trazendo à tona, estamos trazendo à nossa memória as primícias, os primeiros, Aqui, quando iniciou-se, vamos dizer, a obra de Deus aqui na terra, após Jesus ter ido ao céu, após Jesus ter voltado para casa para preparar a minha morada e a sua morada, os apóstolos, aqueles 12 a qual Jesus escolheu, a qual Jesus ensinou, eles ficaram aqui na terra para dar continuidade. E desta maneira foi o início, dessa obra. Todos estavam em união, todos estavam juntos. A gente consegue lembrar que há momentos em que Paulo e Silas eles estavam presos
E ali na cadeia eles oravam e eles adoravam o Senhor e eles louvavam a Deus. E enquanto Paulo e Silas estavam presos, né, as mulheres, né, da igreja, elas estavam em oração, pedindo para Deus para dar força para Paulo e para Silas, porque elas não sabiam que era uma prisão, mas elas imaginavam, né? Então elas pediam para Deus em oração, elas clamavam. E o interessante é que a palavra ela diz que elas clamavam constantemente, continuamente. Juntas, elas oravam, elas clamavam, elas buscavam pelos apóstolos. Elas pediam para que Deus desse força para os apóstolos, porque elas viam, né, que a obra de Deus não era algo fácil, né, de se fazer. Então, o povo primitivo, eles tinham esse entendimento de que juntos, unidos, numa só fé, num só propósito, em oração, né, elas iriam conseguir buscar a Deus a força para que viesse para os apóstolos, para os discípulos, para aqueles que estavam fazendo a obra, né? E o Senhor Jesus hoje, ele quer lembrar para mim e para você que do mesmo maneira que foi lá no início, ele quer que seja hoje. Hoje, a igreja, ela precisa estar em comunhão. A igreja precisa estar unida, estar junta num só propósito. Qual é o propósito da igreja hoje? É ganhar almas, é chamar para perto, né, aqueles que estão desviados, aqueles que estão longe. Por isso que Pedro ele fala, né, arrependei-vos dos seus pecados, batizai-vos, né, e após o batismo você será salvo. E após vir essa salvação, você será batizado com o Espírito Santo. E ele não batiza com água, ele dá o exemplo, né? Eu batizei, vocês foram batizados, né, por João, com água, né? Mas aquele que virá após vocês se batizarem na água, ele batizará vocês com fogo. Esse é o Espírito Santo, que é a marca da promessa de Deus, né, na minha vida e na sua vida. Mas o que a gente consegue entender, né? Muitas vezes a gente consegue ver que hoje, ao invés de ter essa união na igreja, hoje, ao invés de ter esse clamor e essa mesma intenção, né, de buscar os que estão perdidos, né, de proclamar o evangelho, muitos estão em busca de algo, de coisas, sabe, pessoais, de bênçãos pessoais, de coisas materiais, sabe? E quando a gente quando a gente faz essa leitura e a gente volta lá na igreja primitiva, você consegue ver que Deus ele está triste, sabe? Podemos notar a tristeza de Deus por causa da divisão de pensamento, da divisão de foco, né? Muitos cristãos estão desfocados, em vez de focar na oração, no clamor, no jejum, né? Em pedir para Deus para dar força, né? Para os nossos pastores, para os nossos apóstolos, para os nossos missionários, para os homens, né, de Deus que Deus já constituiu, né, para que busquem por nós, pela igreja. Nós estamos com o olhar desfocado, sabe? A gente consegue muito, eu já ouvi muitos servos de Deus dizer, né, que há muitas pessoas, elas querem a bênção, mas elas não querem o abençoador. E nós precisamos entender que quando nós queremos a bênção, né, nós estamos desfocados, porque nós precisamos ir à igreja, nós precisamos buscar a Deus, não para fins próprios, né, mas para um fim mútuo, né, para que aqueles que ainda não vieram, que nós possamos ir à igreja para adquirir conhecimento e que esse conhecimento sirva para que eu ajude aqueles que não querem ir na igreja, aqueles que não querem, né, ter um compromisso com Deus, que o ensinamento que eu recebo lá na igreja, que eu possa partilhar ele com outras pessoas para que elas entendam que quando elas buscam o abençoador ao invés das bênçãos, as bênçãos elas virão, porque o próprio Senhor Jesus ele disse,
né? A bênção, ela virá, né? Naturalmente, mas quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, Ele quer que nós estejamos em união, Ele quer que nós estejamos juntos, né? Ele quer que nós estejamos em um só propósito. E o propósito que nós precisamos ter agora é o mesmo que os discípulos receberam lá no início, né, da obra de Deus, quando iniciou-se a obra de Deus através dos homens, a partir da partida de Cristo para casa. Né? E ele diz que ali o povo estava em união, em comunhão. Né? Olha o que diz aqui no livro de Malaquias. Aqui em Malaquias, no capítulo 3, e o versículo é o 16. Aqui, anteriormente, a gente vê, né, pessoas, né, que servem a Deus, né, que estavam servindo a Deus, mas aquelas pessoas, elas estavam olhando não para a vida delas. Né? Conseguimos entender, né, na leitura anterior que elas estavam dizendo que não havia diferença nenhuma entre a vida delas e a vida dos ímpios, sabe? A vida dos outros, né? Que diferença que havia, né? E para que eles ficariam buscando, clamando? Para que eles estariam ali em união, juntos, num só propósito, sendo que eles não estavam vendo, né? Diferença nenhuma. E aquilo chamou a atenção de Deus, né? E olha o que diz aqui no verso 16, em Malaquias 3, o verso é o 16. Ele diz assim: então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Entenda que eles comentavam, né, com seus companheiros, né? Para que nós vamos ficar temendo? Para que nós vamos ficar juntos? Para que nós vamos orar? Não está havendo diferença. Entenda que Deus, Ele diz para mim e para você, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Muitas vezes a diferença ela não é vista aos olhos nu no início. Entenda que quando a igreja ela iniciou através dos discípulos, também não havia uma diferença quando eles iniciaram. A diferença veio depois. E a palavra de Deus diz que há essa diferença na vida de quem serve e na vida de quem não serve. Muitas vezes a gente quer mostrar uma diferença aos nossos olhos. Nós não estamos vendo. Mas no espiritual há toda uma diferença. Quando nós entendemos que a alegria que nós temos, ela vem do Senhor, quando nós entendemos que a paz que nós temos, ela vem do Senhor, isso já nos torna totalmente diferente. Porque quando deparamos com algumas pessoas, né, muitas vezes as pessoas dizem, nossa, olha, não dormi a noite inteira. Nossa, mas eu tô com a mente assim, olha, eu tô com o meu pensamento assim, eu tô assim, eu tô... Sabe, a gente ouve relatos que você pode ver a diferença de servir a Deus notória na sua vida. Quando você deita para dormir, você deita e você repousa, você descansa, você acorda em paz. E as adversidades e as lutas estão todas na mão de Deus. Eu só preciso pedir para que Ele me diga o que eu tenho que fazer. Então a gente tem paz. Entenda que o primeiro lugar onde haverá uma grande diferença é no espiritual. É na nossa vida espiritual. E essa nós não estamos vendo. Mas nós podemos sentir aquela paz sobrenatural, aquela alegria que vem todos os dias na nossa vida, no nosso coração. Então eu digo para você que hoje pode por acaso estar, né, como essas pessoas, né, falando com seus companheiros, falando com as pessoas que estão próximo a ti, né, de que adianta servir a Deus? Né? Eu vejo aí o ímpio não serve a Deus e ele é mais próspero e ele tem isso e ele faz. Irmão, não fica olhando não. Não fica olhando para a prosperidade do outro, para a vida do outro, não. Porque nós lemos aqui na palavra de Deus que tem um dos homens de Deus que eles quase caíram, sabe?
Mas eu dou glória a Deus porque foi quase, ele não caiu, mas ele quase caiu. Mas sabe quando ele quase caiu? Quando ele ficou olhando para a prosperidade do outro. Entenda, a tua prosperidade muitas vezes ela não é financeira, mas espiritual, você é rico. E essa é a riqueza que importa. Porque tem pessoas que ela tem uma condição, vamos colocar, uma condição de vida muito boa, né? Elas podem comprar o que elas quiserem, pagar o que elas quiserem, mas quando elas deitam na cama, elas não conseguem ter um sono de paz. E toda aquela riqueza, todo aquele bem material que ela tem, não compra um sono agradável, sabe? Não compra um momento de deitar na cama e repousar em paz. De abrir os olhos pela manhã e ter a alegria de agradecer a Deus por estar vivo. Porque a vida é um dom de Deus, né? O fôlego de vida quem nos deu foi Ele. E Ele toma a qualquer momento, a hora que Ele quiser, Ele vem e recolhe, porque é dele. Se eu tenho algo, eu vou lá pegar a hora que eu quiser. É a mesma coisa para Deus. O fôlego de vida que eu e você temos é dele, somente dele. Então nós precisamos entender, por mais que nós não estamos vendo, né, uma mudança, uma diferença, nós não podemos olhar para isso. Precisamos focar em Cristo. Os discípulos, eles obedeceram quando Jesus disse: não saiam de Pentecoste enquanto vocês não forem cheios do Espírito Santo. Porque quando eu chegar lá em casa, né, quando eu chegar lá no céu, o Pai vai enviar o Espírito Santo. Então, há um tempo, há um período a qual nós vamos ter que buscar o Espírito Santo, e esse tempo a qual nós estamos buscando o Espírito Santo é o momento em que muitas vezes nós não vemos nada acontecer no nosso físico. Entenda, no físico pode não estar acontecendo nada, mas no espiritual Deus já deu ordem aos anjos dele, e ele já está trabalhando em meu e em seu favor. Mas nós precisamos lançar fora, tirar de dentro do nosso coração toda a ansiedade, porque é ela que faz com que nós olhemos para o natural. Nós precisamos ter esse entendimento que essas mulheres, que esses homens de Deus tinham lá no início, quando começou a obra de Deus. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos unir, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir para Deus para dar força, né, para os pastores, para os obreiros, para os discípulos, para as tias da salinha, todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, até mesmo aqueles, os membros muitas vezes eles também precisam, né, ser fortalecidos. E é para isso que os pastores estão lá, clamando, buscando, orando, jejuando, pedindo para Deus para abençoar a vida do povo. E o povo não pode ficar de mãos abanando, né, cruzado com os braços. Não, o povo precisa clamar pelos pastores, pelos os obreiros, né, por aqueles que estão fazendo a obra. Por quê? É um clamando pelo outro. Né? É como se nós estivéssemos, né, de mãos dadas. Né? Você clama por mim, eu clamo por você. E Deus faz por nós. Entenda que quem faz por nós é Deus. Deus, ele conhece todas as nossas necessidades. Deus, ele sabe de tudo que eu e você precisamos. A partir do momento que nós buscarmos a Ele, nós vamos encontrar. E quando nós encontrarmos com Ele, Ele vai nos dar o que nós precisamos. Nós não precisamos ficar ansiosos. Que eu e você possamos entender que quando lançamos fora a ansiedade, Deus, Ele traz para nós a necessidade, porque muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas nem tudo que nós queremos é necessário para que nós vivemos. Muitas vezes nós precisamos entender que nós olhamos com os olhos naturais, pedimos muito e nós, na verdade, iremos utilizar tão pouco. Nós precisamos ter esse entendimento. Nem tudo que eu quero é o que eu preciso. Se nem tudo que eu quero é o que eu preciso simplesmente pedir para o Senhor que seja feita a vontade dEle na minha vida, né? Porque Ele sabe o que eu preciso e Ele sabe a medida certa, a proporção exata.
Então, que eu e você possamos entender que nós precisamos estar unidos numa mesma visão. Nós precisamos estar unidos em um mesmo foco: salvar almas. Nós precisamos estar juntos para salvar almas, salvar aqueles que estão perdidos, salvar aqueles que estão presos à religião, salvar aqueles que precisam de ajuda. Essa é a nossa missão, o nosso objetivo. E para que nós consigamos alcançar isso, nós precisamos estar unidos. Unidos em uma só fé, em um só foco, em uma só oração, em um só propósito. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por chamar a nossa atenção nessa manhã acerca da divergência, acerca da divisão. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor. Nos ajude a nos fortalecer na Tua palavra. Nos ajude a voltar ao primeiro amor, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender que nós precisamos somente obedecer ao Senhor. Quando o Senhor disse para aqueles discípulos, fiquem em Pentecostes até que sejam cheios, eles obedeceram. E quando eles foram cheios, que eles saíram para fazer a Tua obra, maravilhas aconteciam. Oh, Deus, hoje não é diferente. O Senhor não está mais naquela cruz, o Senhor está aqui e o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos capacitar, mas a divisão tem que sair do nosso meio. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado para trazer divisão, para trazer separação, para trazer divergência, tem que cair por terra no nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor fortaleça os nossos pastores, o povo a qual o Senhor chamou para fazer a obra do Senhor. Oh Deus, que possamos estar unidos, juntos, em uma só fé, em um só espírito, em um só propósito de ganhar almas para o Teu reino. Oh Deus, eu te agradeço por tudo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.